É a palavra que exprime ação, ou seja, algo que está sendo realizado, que já se realizou ou que irá se realizar. Também exprime estado, que é uma condição em que o sujeito se encontra no momento, mudança de estado e fenômeno da natureza. Vamos ver um exemplo de cada. Uma ação, correr. Estado, ficar. Mudança de estado, acordar. Pessoa estava dormindo e acordou, houve uma mudança no seu estado. E fenômeno da natureza, chover. O verbo é formado pelo radical, pela vogal temática e pelas desinências. O radical é a base, a raiz do verbo, é a parte que não se altera. Usando como exemplo o verbo cantar, podemos observar que cante é o radical, e nos verbos regulares essa parte não se altera. Temos cantar, canto, cantamos, cantei, cantemos, sem mudança nenhuma no radical. A vogal temática se junta ao radical para receber as desinências e assim ser possível fazer a conjugação em tempos verbais. A vogal temática indica a qual conjugação o verbo pertence. Vejamos. Cantar, vogal temática A, verbo da primeira conjugação, terminado em A. Correr, vogal temática E, verbo de segunda conjugação, terminado em ER. Fugir, vogal temática I, verbo de terceira conjugação, terminado em IR. Os verbos terminados em OR são anômalos de segunda conjugação e não vou falar deles agora. E por fim, as desinências. Desinência é o elemento que vai indicar o tempo e o modo do verbo. Exemplo, falávamos. O var indica que o verbo está no pretérito imperfeito do indicativo. E a desinência também indica quem é a pessoa do discurso. Exemplo, falamos. Podemos perceber que nesse caso trata-se da primeira pessoa do plural. Os verbos se classificam em regulares, irregulares, anômalos, defectivos e abundantes. Vamos ver cada um deles. Os verbos regulares flexionam-se de acordo com o padrão da conjugação. O radical não se altera. Vejamos o verbo estudar. Eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos. O radical é mantido em todas as conjugações, independente do tempo verbal. Os verbos irregulares não seguem o padrão da conjugação, ou seja, o radical não se altera. Vejamos, caber, eu caibo, medir, eu meço. Percebeu que o radical sofreu alteração? Os verbos anômalos sofrem alteração também no radical. Verbo ir conjugado na primeira pessoa do presente do indicativo fica eu vou. Verbo ser, eu sou. Percebeu que o radical se alterou completamente? Os verbos defectivos não são conjugados em todas as formas. No verbo colorir, por exemplo, no presente do indicativo não existe a conjugação da primeira pessoa, eu coloro. Não existe. Começa a partir da segunda pessoa. Tu colores, ele colore, nós colorimos, vós coloris, eles colorem. Por fim, os verbos abundantes, que, como o próprio nome já indica, possuem mais de uma forma de conjugação. Nos exemplos, temos acender, que pode ser conjugado como acendido e aceso, e incluir, que pode ser conjugado como incluído e incluso. Os verbos abundantes, portanto, podem ser conjugados na forma regular ou irregular. Vamos ver a conjugação de um verbo regular no modo indicativo. Lembrando que o modo indicativo se refere a algo certo, que está acontecendo, que aconteceu, que irá acontecer. Então, vejamos a conjugação do verbo amar no presente do indicativo. Presente é o que está acontecendo no momento. Para facilitar, associe a ideia do presente do indicativo a hoje. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Pretérito do perfeito vamos associar a ontem. Eu amei, tu amaste, ele amou, nós amamos, vós amastes, eles amaram. Pretérito imperfeito a um tempo passado mais distante. Eu amava, tu amava, ele amava, nós amávamos, vós amáveis, eles amavam. Pretérito mais que perfeito. Eu amara, tu amaras, ele amara, nós amáramos, vós amareis, eles amaram. Futuro do presente, algo que vai acontecer. Eu amarei, tu amarás, ele amará, nós amaremos, vós amareis, eles amarão. Futuro do pretérito. Eu amaria, tu amarias, ele amaria,
nós amaríamos, vós amaríeis, eles amariam. Agora, a conjugação do verbo amar no subjuntivo. O subjuntivo indica possibilidade, desejo, dúvida. No presente, que eu ame, que tu ames, que ele ame, que nós amemos, que vós ameis, que eles amem. Pretérito imperfeito. Se eu amasse, se tu amasses, se ele amasse, se nós amássemos, se vós amasseis, se eles amassem. Futuro, quando eu amar, quando tu amares, quando ele amar, quando nós amarmos, quando vós amardes, quando eles amarem. E a conjugação no imperativo. O imperativo exprime ordem, pedido. Não tem na primeira pessoa, pois não se dá ordem para si mesmo. Então, a partir da segunda pessoa, temos no imperativo afirmativo, ama tu, ame você, amemos nós, amai vós, amem vocês. Imperativo negativo, não ames tu, não ame você, não amemos nós, não ameis vós, não amem vocês.